Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre relação, domínio, imagem e representação gráfica. Então vamos lá aos slides. Então olha só, pessoal, antes de começar, para trabalhar essas coisas, a gente vai lembrar de trabalhar com funções. Lembrando bem que vocês já trabalharam muito essas coisas no ensino fundamental, tá? Trabalhar com funções, equações, inequações, e isso está muito dentro, porque vocês também trabalharam com imagens. E a função é a parte do gráfico. E gráfico trabalha com imagem, trabalha com tabela. É uma coisa relacionada à outra. Tudo bem? Coloquei as definições porque estão dentro do sistema, né? Porque a gente vai ter que aplicar. Mas, como vocês bem sabem, funções vocês têm estudado lá atrás. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Então, vamos lá. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. O domínio, o contradomínio e a imagem de uma função são conjuntos importantes para definirmos o que é uma função e compreendermos melhor o seu comportamento. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, domínio e contradomínio, em que, para cada elemento do domínio, existirá um único correspondente no contradomínio. Esse correspondente é conhecido como imagem. Como a gente falou, pessoal, a gente vai trabalhar, por exemplo, uns cálculos e a gente tem que ter uma imagem, tá? Essa imagem ela pode ser representada de várias maneiras, por diagrama, por plano cartesiano, tá? Então, continuando. Por exemplo, se a função pegar elementos do domínio e relaciona-os com o dobro deles no contradomínio, 2 estará relacionado com 4. Logo, a imagem da função para 2 é igual a 4. Ao juntarmos todas as imagens, formamos o conjunto das imagens, que são todos os elementos do contradomínio correspondente a algum elemento do domínio. Então vamos lá, falar de função. Para entender o que são domínios, contradomínio e imagem, precisamos definir o que é função. Conhecemos como função uma relação entre dois conjuntos A e B, em que, para todo elemento do conjunto A, existe um único correspondente no conjunto B. Perceba que na função os valores do conjunto A, conhecido como domínio, são relacionados aos seus correspondentes no conjunto B, conhecido como contradomínio, dependendo do comportamento dessa função. O que conhecemos como lei de formação. Então, olha aí. Observem bem, pessoal. Aí nós temos dois diagramas, no conjunto A e o conjunto B, onde diz, a função de A em B, tá? Então, observe que cada ponto do A está ligado ao ponto B, tá? Então, eles aí estão dizendo, trata-se de uma função, pois satisfaz a definição, todo elemento de A possui um único correspondente em B. Tudo bem? Então, observe, não tem nenhum número repetido, ou um ponto repetido. Então, vamos observar cada um desses domínio e contradomínio. Então, vamos observar cada uma dessas figuras. Vamos à próxima figura. Observe aí. Nessa segunda imagem, ela já tem uma diferença, tá? Que a minha função de A em B, ela tem vários pontos, mas, porém, está sobrando um ponto no conjunto A, onde no B ele não tem. Então, vou dizer, não se trata de uma função,
pois há um elemento no domínio que não possui correspondente em B, ou seja, no conjunto B, o que traduz, né, o que contradiz a definição. Tem que ser um ligado no outro, e aí não dá, sobra. Vamos à próxima imagem. Observe aí, nessa terceira imagem da minha função de A em B, nós temos aí uma repetição logo de cara, olhando. O primeiro ponto do conjunto A, ele está ligado duas vezes em dois pontos distintos no conjunto B. Então aí, ó, também não é uma função, pois há elementos do conjunto A que possuem dois correspondentes no conjunto B, ou seja, está ligado a dois pontos no conjunto B, o que contradiz, tá, a definição. A definição diz que para ser isso tem que ser um por um. Não pode haver sobra e nem repetição. Então vamos à próxima imagem. Observe aí nessa outra imagem que nós temos os dois últimos elementos do conjunto A. Ele está unicamente no quarto elemento, tá, do conjunto B. O que não poderia acontecer. O último era para ser ligado com o último. Isso aí também é um problema. Ele vai deixar de ser essa função. Ó, essa função, tá, é função, pois as restrições só para o domínio, ou seja, o conjunto A não tem problema algum caso sobre elementos no contradomínio. Ou, caso exista um elemento de B correspondente a dois elementos distintos de A. Então, observa aí, pessoal. Tá? É uma figura simples, porém inexplicável. O domínio da função. Dada uma função qualquer, o domínio é a formação pelos valores que o x pode assumir. Na maioria das vezes, trabalhamos a função que vai de R em R, de reais em reais, né? Ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais. E o contradomínio também, entretanto, pode ser que haja algumas restrições para o domínio. Algumas restrições, ó, tá? Para o domínio, nós vamos ver aí num exemplo. Vamos começar com um exemplo mais simples, tá? Essa função aí, abaixo, que é dessa função abaixo. O f de x é igual a 2x. Então, a minha função de A em B, eu vou dizer que o meu A é igual aos números naturais, né, que é de 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B também, só que ele vai de 1 a 10. Nesse caso, o domínio da função é de 1 a 5. Não é isso? Porque ele liga de 1 a 5. O conjunto A liga no B. Tudo bem? Não vai ter problema se sobrar lá no B. Então, agora analisando a lei de formação e passando em uma função dos reais em reais, eliminaremos as possíveis restrições do domínio. Por exemplo, se a função possuir a lei de formação. Então, observe aí, o meu f de x, né, é igual a 1 sobre x. Note que o x não pode ser igual a zero. Tudo bem? Porque não há divisão por zero. Então, por isso que a gente fala logo, o x não pode ser igual a zero. Já que isso causaria uma indeterminação, pois não é possível dividir 1 por zero. Nesse caso, o domínio da minha função não pode ser zero. Tudo bem? Então, o domínio da função é igual a R, tá? E aquele asterisco lá em cima, ó, sem o zero, tá? Então vai ser qualquer número dos reais sem o zero.
que é o conjunto dos números reais não nulo. Vejamos um exemplo. Meu f de x é igual à minha raiz quadrada de x menos 10. Note que, nesse caso, x menos 10 precisa ser maior ou igual a zero, já que não existe uma raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais. Então, aí, meu domínio da função ele vai ter que mostrar. O domínio da função é igual x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 10. Note que o x não pode ser igual a zero, já que isso causaria uma indeterminação. Tudo bem? Pois não é possível dividir por 1 ou por zero. Dividir 1 por zero. Nesse caso, ó, o domínio da minha função não pode ser o zero. Então, vai ficar lá a mesma coisa. Ó. O domínio da função é igual aos reais. Um outro exemplo bastante comum são as funções com radical. Quando trabalhamos com raiz quadrada, os valores que estão dentro das raízes não podem ser negativos, pois estamos trabalhando com números reais. E no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada para números negativos, o que justifica a criação posteriormente do conjunto dos números complexos. Tudo bem? Então agora nós vamos falar do contradomínio. Como vimos, o contradomínio de uma função de f do conjunto A em B, tá? É o conjunto B. O contradomínio que mais trabalhamos é o conjunto dos números reais. É importante lembrarmos que no domínio todo elemento tem que ter necessariamente um correspondente no contradomínio. Porém, não há uma restrição para o contradomínio. Logo, o conjunto pode ter elementos que não sejam correspondentes de ninguém no domínio. Um exemplo seria a função. Por exemplo, o meu f de x é igual a x ao quadrado, com o meu f, no caso, que é a minha função, dos reais nos reais. Tudo bem? Então, aí, ó, note que por mais que nessa função a imagem nunca seja negativa, ou seja, para todo valor de x e x ao quadrado, é sempre um número positivo. Ainda assim, o contradomínio pode ser os números reais. Ter um resultado sempre positivo faz com que a imagem seja sempre um número positivo, o que não altera o contradomínio. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.